Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para meditar em Josué capítulo 12 juntamente comigo. E eu fico feliz principalmente porque esse é um daqueles capítulos que quando a gente está lendo sozinho na nossa casa, a gente pensa assim, será que Deus pode falar comigo? Sendo que esse capítulo, na verdade, parece um relatório de guerra, né? Nós vemos do versículo 1 até o versículo 6, os reis que foram vencidos por Moisés, antes deles entrarem na Terra Prometida, né? Foram vencidos por Moisés e todo o povo, óbvio. E do 7 ao 24, nós vamos ver os reis que foram vencidos por Josué e pelo povo. Então, é um capítulo que fala basicamente de nomes e localizações. E como são nomes e localizações distantes para nós, dá a impressão que é aquele tipo de capítulo em que, poxa, parece que não tem nada que se aplica para nós. E eu estou feliz que você tenha vindo até aqui apenas para conferir, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você como falou ao meu coração. Bom, eu tomei a decisão de não explanar o nome dos reis e os seus significados. Eu até estava lendo aqui na minha Bíblia de estudo e pensando, olha que interessante, né? Alguns nomes são bem interessantes. Por exemplo, no verso 3 aparece Quinerete. Quinerete que aparece no verso 3, gente, é o Mar da Galileia. É o Mar da Galileia, que muitas vezes aparece também como Tiberíades, como Genezaré. Mas eu fiquei pensando, será que faz sentido eu explorar o nome dos reis, os significados dos locais? Bom, como esse não é um podcast de estudo profundo, ele é mais um entendimento do capítulo e uma aplicação para as nossas vidas, então eu vou me deter no fato apenas de dizer, sim, este é um capítulo em que o autor de Josué vai parar para registrar as vitórias tidas pelo povo de Deus, quando estavam às portas de entrar na Terra Prometida e também as vitórias que Josué conquistou após a entrada na Terra. Este é o assunto do capítulo. É sobre isso que falam esses 24 versículos. Mas qual é a aplicação? Em que o Espírito Santo falou comigo? Em que a palavra falou comigo? E se por um acaso falar com você, eu espero que falar algo diferente, você compartilhe comigo, é que esse capítulo ele fala de unidade e continuidade. E eu acho que eu poderia acrescentar aqui de gratidão também. Mas vamos lá, vamos explorar esses três temas? Olha só, a vitória já havia acontecido, eles tinham entrado, tomado posse da terra, e o autor de Josué vai sentar e vai falar, pera aqui, deixa eu contar a história. Deixa eu contar a história para aqueles que virão depois. Olha, tudo começou com Moisés lá atrás. Então, quando fala de unidade e continuidade, ou pelo menos porque eu realmente olho para esse capítulo e falo, é sobre isso, está falando que a vitória não foi de um homem só. A vitória não foi de um relacionamento entre Deus e Josué. Nós vimos no caso de Acã que se um do povo pecasse, todo mundo ia junto no mesmo balaio. Estava todo mundo na mesma caixa, todo mundo na mesma aliança. Por isso era necessária unidade. Então nós vamos ver que o autor ele deixa claro que a vitória de Josué começou com Moisés. Está falando de unidade, está falando de um único propósito. E quando eu digo continuidade, é porque, olha só, Moisés passou o bastão para Josué, Deus o ungiu, o Senhor fortaleceu Josué com palavras, mas era uma escolha de Josué. Josué poderia, de repente, deixar corromper o seu coração ou não fazer aquilo que Deus tinha dado para Moisés como palavra e tudo se perder. Então, quando a gente chega no capítulo 12 e a gente vê essa lista de vitórias, essa lista de reis, e se você não leu, escute o áudio que eu gravei da leitura, está lá no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, escute. Quando a gente lê, você fala, nossa, que monte de reis, meu Deus. A gente pensa que a batalha deles foi assim, tchum, acabou. Foi uma baita de uma luta. Foi guerra atrás de guerra. Então, essa continuidade, nessa perseverança, pegou o bastão de Moisés e continuou correndo. Esse foi o trabalho de Josué. E continuar, né, quando eu falo de continuidade, eu estou falando dessa perseverança de não se deixar desviar e não deixar o povo se desviar de
diante do Senhor. Porque, gente, quando a gente pensa em guerra, é um negócio tão distante da nossa cabeça. Eles ficaram realmente lutando, né? Foram, como nós falamos no nosso episódio passado, em torno ali de 5 anos de conquista. Era guerra todo dia, batalha todo dia, e marcha, e anda até a próxima cidade, e batalha, 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 conquista, conquista, conquista. Gente, foi um período muito exaustivo. Então, esse capítulo, que parece só um amontoado de nomes de pessoas e de localidades que a gente não conhece, na verdade, é um capítulo que fala sobre unidade, porque sim, Josué andou em todas as palavras que Deus falou para Moisés. Josué não foi nem para a direita, nem para a esquerda. E ele foi forte e corajoso. Então ele andou em unidade com alguém que já nem estava mais lá, que era Moisés. Moisés já não estava mais lá. Mas Josué andou em unidade com as palavras e com o propósito. E continuidade, porque Josué sabia o caminho. Ele só precisava ir naquele risco que Deus havia feito, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda e não se deixando abater. Tanto é que o Senhor, se você está chegando no podcast hoje, você não ouviu isso, mas anteriormente o Senhor chegava para Josué e dizia: olha, ser forte e corajoso. Olha, tá vendo esses carros, esses cavalos, eu vou entregar nas tuas mãos. E essas palavras não eram palavras fora de contexto. Se o Senhor estava dizendo aquilo para Josué, porque ele precisava ouvir. E ele era o líder, ele era aquele que tinha que estar o mais motivado possível, porque caso alguém viesse dizer alguma coisa, ele diria: não, vamos que Deus disse que estará conosco. Então, unidade e continuidade. E claro, com certeza, fidelidade para com Deus. Tudo só foi possível, esses 31 reis, o versículo 24 vai dizer que foram ao todo 31 reis. Esses 31 reis e todos esses lugares foram conquistados, porque eles andaram junto com o Senhor. Então, essa é a aplicação para as nossas vidas. Dentro da nossa casa, temos que ter unidade. Qual que é o propósito? Qual que é a batalha? Qual que é a luta? O que foi definido dentro de casa que é o objetivo? Bom, assim como Moisés e Josué andaram na mesma palavra, que era a palavra do Senhor, o pai e a mãe, né, o esposo e a esposa têm que andar na mesma palavra, os filhos têm que andar na mesma palavra, todo mundo na mesma direção. Se é um momento de economizar dinheiro, todo mundo economizando dinheiro, todo mundo com o foco em alcançar o objetivo que foi estabelecido pela família. Vocês estão entendendo, gente? Se é uma empresa, se é a criação dos filhos, se é o cuidado com a saúde, quando fala de unidade, de perseverança, de continuidade, está falando de não morrer na praia. Está falando de não desistir na metade. Nós sabemos que 2,5 tribos escolheram ficar antes do Jordão. Ok, elas escolheram assim. Não foi o que Deus pensou, não foi o que Deus preparou. E se você escutou uma latidinha de cachorro, eu sinto muito, a gente tem um morador novo aqui em casa. E eu não tenho como mudar essa história. Então, eu termino esse podcast aplicando dessa maneira para as nossas vidas. Se temos um propósito estabelecido na nossa saúde, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa mente, nos nossos sonhos, continue. Ok? Continue. Vamos fazer como Josué e Moisés fizeram. Quando a gente olhar para as vitórias, vamos pensar nessa unidade que nós precisamos ter e na continuidade para que a gente atinja. Às vezes eu penso na minha história, por exemplo, para finalizar, e eu penso: poxa vida, Deus, o Senhor nos deu graça de estarmos onde estamos hoje, né? Olha quantas coisas o Senhor nos permitiu conquistar. Mas eu me lembro da minha mãe, trabalhando lá de cozinheira, lavando e passando na casa de médico para ganhar o dinheirinho. Ela era empregada doméstica e foi assim que ela me criou. Foi assim que ela conseguiu pagar o curso de inglês, a datilografia, porque eu já sou meio antiguinha. Depois eu fiz os cursos de computação, que era assim que a gente falava na época. Um dia, minha mãe, né, o Moisés lá atrás, venceu as primeiras batalhas para mim. E quando ela me passou o bastão, aí era a minha vez de fazer a minha parte. Assim como os filhos pegam o bastão da mão dos pais e devem continuar em unidade, e como eu usei a palavra aqui, continuidade, é não desistir. Já pensou que tristeza? Uma pessoa conquista algo para nós, né? Os nossos pais conquistam algo para nós e a gente vai lá e destrói, não dá continuidade. Bom, eu paro por aqui. Você entendeu qual é a palavra de hoje? Percebeu que não era somente um monte de nomes e um monte de lugares? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você se sinta fortalecido e incentivado a estabelecer os seus alvos pessoais, em família, ministeriais, espirituais, e realmente em unidade caminhar com aqueles que fazem parte desse projeto
e ir até o fim. Continuidade. Você não desiste enquanto não chegar do outro lado. Combinado? Deus abençoe muito você. Um grande beijo e até o próximo episódio. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!